Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master de licitações com seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês. E no episódio de hoje eu vou falar dos 3 erros que impedem um analista de licitação alcançar o patamar de um analista master com esse tipo de faturamento. Então, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Você que ainda não me conhece, eu sou a professora Flávia Viana, sou analista master de licitações, trabalho há 22 anos com licitações. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever e ativar as notificações do sininho para você não perder nenhum dos materiais e conteúdos que a gente coloca aqui em primeira mão para você. E como assim, Flávio, os 3 erros principais? Sim, por quê? Vamos lá, pessoal. Licitação, então, para você que é novo aqui, é a forma pela qual o governo de todo o Brasil, todos os municípios, todos os estados, esfera federal, todas as esferas, todos os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, quando necessitam comprar produtos, contratar serviços, edificar obras, eles precisam fazer esse procedimento chamado licitação. O analista master de licitações é aquele profissional que sabe exatamente as melhores estratégias para participar da licitação, trazendo resultado, né, para os seus clientes, aqueles empresários que ele representa, ou até mesmo para a sua própria empresa. E com isso alavancar a sua carreira em níveis exponenciais. Só que qual é a diferença? Bom, nós temos no mercado de trabalho, infelizmente, 95% das pessoas que trabalham com licitações trabalham de forma despreparada. Trabalham como aventureiros, né? Eu costumo utilizar muito aqui o exemplo do tubarão e das rêmoras, onde no mercado de trabalho o analista master de licitações ele é o tubarão e o analista aventureiro é a rêmora. Por quê? Porque se você olhar no mar, no oceano, a gente tem lá o tubarão, que é o maior predador do oceano, busca os melhores alimentos, se alimenta sozinho, não precisa de ninguém, não depende de ninguém para se alimentar. E, ao mesmo tempo, a gente tem as rêmoras, que são aqueles parasitas que ficam ali na sombra do tubarão, comendo só os restos que o tubarão deixa para trás, tá? No mercado das licitações, 95% das pessoas que estão atuando com licitações são essas rêmoras. E aqui, ó, eu não sou melhor que ninguém, não tô falando isso daqui para julgar ninguém, mas eu tenho que trazer a verdade, que é para você não se lançar no mercado de trabalho como uma rêmora e acabar queimando seu filme, tendo prejuízo ou até prejudicando as empresas que confiaram aí no seu trabalho, tá? Então, o primeiro ponto é que o tubarão é um analista master de licitações que fatura acima de R$ 10.000 por mês, porque ele sabe exatamente quais são as estratégias a usar. Ele ganha a licitação sem precisar depender dos outros. Ele não depende da sorte para ganhar uma licitação, como acontece com as rêmoras, tá? E para isso, o motivo do vídeo de hoje é de explicar quais são os 3 principais erros que fazem os analistas trabalharem como rêmoras, como aventureiros, como amadores. E para você não cometer esses 3 erros, isso que vai fazer com que você venha para o grupo dos 5%. Menos de 5% dos analistas de licitações são masters, têm toda a aptidão para faturar acima de R$ 10.000 por mês utilizando a estratégia correta. Então vamos lá. Primeiro erro que te impede de se tornar um analista master de licitações. E o primeiro erro, apesar de parecer óbvio, tá? Não é tão óbvio assim. Porque, como eu disse, mais de 95% das pessoas trabalham desconhecendo a rota do analista de licitação. Isso mesmo. Por quê? Bom, para participar da licitação, a gente tem um processo, a gente tem um passo a passo. Claro, com uma metodologia, com um método, qualquer pessoa é capaz de seguir esse passo a passo, começando do absoluto zero. Em um período de 30 dias ali, já começar a ter os seus primeiros resultados como analista master de licitações, como muitos dos meus alunos no período iniciando do zero, do absoluto zero, nunca tinham trabalhado nessa área, não entendiam nada sobre a área. Em um período de 30 a 60 dias, já estavam faturando acima de R$ 10.000 por mês, trabalhando como analista master de licitações, tá? Por quê? Porque com uma metodologia, com um método passo a passo, é simples e qualquer pessoa consegue seguir. Agora,
Sem uma metodologia, é a mesma coisa de você tentar entrar numa floresta totalmente desconhecida, tá? Numa mata atlântica lá, sem um guia para te ajudar. As chances são que você vai se perder pelo caminho, capaz de você até perder a sua própria vida, por não conseguir sair dessa floresta. Você querer fazer uma trilha lá na floresta amazônica sem um guia, sozinho, tá? E é isso que acontece com a maioria dos analistas de licitação que trabalham como rêmoras. Ao desconhecer a rota do analista de licitação, ele vai praticar erros fatais. Isso vai fazer com que ele seja eliminado das licitações e ele vai prejudicar ou a empresa que ele está trabalhando, ou a sua própria empresa, ou até os seus clientes, no caso do analista master de licitações, que presta os serviços, né? Representa os empresários que querem participar das licitações, mas que não sabem como fazer esse passo a passo. Essa é a obrigação do analista de licitação, tá? Aplicar o conhecimento certo e trazer um aumento significativo das licitações que ele vai ganhar para os seus clientes ou para a sua própria empresa. Bom, então nesse primeiro passo, quando eu falo da rota do analista de licitação, existe um conjunto, né, de procedimentos que nós temos que entender como funciona. Por exemplo, como é que eu faço a montagem dos documentos? A gente tem um rol de documentos que eu montando essa documentação, tá? Isso é simples de aprender com uma metodologia passo a passo. Uma vez que você dominar essa etapa de documento, não precisa ser contador, não precisa ser advogado, nada disso, tá? É um passo a passo que qualquer pessoa consegue aplicar o método e seguir essa metodologia. E uma vez que você domina essa etapa documental, você sabe exatamente a montagem dos documentos que nós precisamos para participar daquelas licitações. A gente tem algumas searas, alguns grupos de documentos, tá? E o analista master de licitações que detém esse conhecimento, ele que auxilia o seu cliente nessa montagem de documento. Então, ele que obtém as certidões, ele que pega ali, a maioria pela própria internet. Outros documentos, como por exemplo, o contrato social, a gente vai solicitar para o cliente, mas a maioria dos documentos ali a gente consegue pegar, principalmente a parte fiscal, nós conseguimos ali coletar pela própria internet, seguindo um passo a passo. Então, esse know-how, né, de coletar os documentos de habilitação é a expertise do analista master de licitações. Ele detém esse conhecimento ao coletar essa documentação e vender os seus serviços, porque quando você prospectar um cliente, você vai trazer para ele essa possibilidade de você que vai auxiliá-lo a coletar essa documentação, né, todos esses documentos, para poder participar daquela futura licitação, né, daquela licitação que ele vai ter em vista ali para frente. Então, a rota do analista de licitação, ela consiste em entender o passo a passo para participar da licitação na visão do analista. Então, montagem dos documentos, né, funcionamento ali das modalidades, cada modalidade tem uma forma de ser vivenciada, né? Cada tipo de licitação tem uma forma de ser apresentada, como é que eu vou me apresentar para aquela licitação. Quando a licitação é eletrônica, tem uma outra forma que a gente tem que se apresentar. A gente tem alguns prazos que a gente tem que seguir, que a gente não pode perder. Então, todo esse know-how é a rota do analista de licitação, uma vez que a gente conhece e o analista master que domina esse conhecimento, ele sabe exatamente quais são os passos, tá, que ele precisa tomar, quais são os documentos que ele precisa juntar, para ele não ter nenhum problema naquela licitação de ser eliminado da licitação, de cometer algum erro na documentação, ser inabilitado ou ser desclassificado. Então, isso a gente não pode deixar acontecer, tá? Que a sua empresa seja inabilitada ou desclassificada. E a maior parte das vezes isso acontece quando eu sou eliminado de uma licitação simplesmente por desconhecer a rota do analista master de licitação. Sem esse conhecimento, você acaba cometendo erros fatais e sendo eliminado. E cada licitação que você perde é um passo para trás, né? Cada licitação que você deixa de ganhar é um passo para trás, porque quando a gente faz a coisa errada, também a gente está perdendo ali tempo e dinheiro, tempo de todo o tempo que nós desprendemos para participar daquela licitação, todos os esforços que foram envidados ali para participar daquela licitação, e no fim você simplesmente perde por um equívoco que você cometeu no momento de fazer a montagem ali dos seus documentos ou das propostas, tá? Então, o primeiro erro que te impede de se tornar um analista master de licitações é desconhecer a rota do analista, todo o passo a passo para a montagem, para preparação, para participação daquela licitação, tá? Segundo erro, e agora a coisa começa a ficar feia, por quê?
Porque existem muitos analistas de licitações que não são masters, tá? E por isso tem muito pouco resultado, porque eles conhecem a rota do analista, mas eles não conhecem os próximos dois erros que eu vou falar para você. Então, o segundo erro é desconhecer a rota do comprador, tá? E aí que entra mais de 95% dos analistas de licitações que, apesar de conhecer a rota do analista, apesar de ter ali um conhecimento, conseguir fazer a montagem dos documentos, conseguir fazer a montagem da proposta, já conhecer os prazos, já saber como participar, ele acredita que não há necessidade de conhecer a rota do outro lado da mesa, de quem está ali do outro lado julgando aquela licitação. E isso faz com que os analistas percam muitas licitações, tá? Isso, conhecer somente o passo 1, conhecer somente a rota do analista, vai fazer com que você possa participar da licitação, mas ainda vai te trazer muito pouco resultado. O que muda o jogo de um analista que tem muito pouco resultado para um analista que tem mais faturamento acima de 10 mil reais por mês é você conhecer a rota do comprador. Então, o segundo erro é o desconhecimento da rota do comprador. Pensa comigo, tá? Licitação é um assunto que quem não tiver ali uma metodologia para seguir, ela acaba ficando um pouco complicada. Com uma metodologia fica simples, tá? Mas ninguém está falando aqui que vai ser fácil. Com um método fica simples. Você consegue praticar um método, aplicar, é que nem como se fosse um GPS, tá? Quando você tenta ir para algum caminho onde você desconhece o caminho que você vai seguir, sem GPS as chances são que você vai se perder e você perde tempo, você vai se atrasar para o seu compromisso. Com o GPS as chances são que você consegue chegar muito mais certamente ali no local que você almeja chegar, dentro do horário que foi estipulado para você chegar, para você não se atrasar. Então, você imagina que, da mesma forma que a gente tem analistas de licitações que não são masters e estão despreparados, nós temos também quem está julgando a licitação. Então, lá no órgão público, a gente tem um servidor público que a gente chama de pregoeiro, agente de contratação, comissão de licitação, que julga aquela licitação, julga aquele procedimento. E muitas vezes esse sujeito ele não recebeu uma capacitação adequada, tá? Isso faz com que aquele que está julgando a licitação possa cometer erros. E a boa notícia é que, como a licitação é pública e como tudo que é comprado por licitação é com dinheiro público, todo mundo pode fiscalizar uma licitação. Então, qualquer errinho que o servidor público cometa, você vai poder fazer impugnações ao edital, né? Se você estiver participando da licitação, você pode entrar com recurso. E presta muita atenção, não precisa ser advogado para você fazer uma impugnação, um recurso, uma denúncia, nada disso, tá? O que acontece é que, quando você domina a rota do comprador, o analista master é o profissional que detém o conhecimento para montar impugnações, para montar recursos. Flávio, o que é isso? Impugnação, recurso ou denúncia? São defesas administrativas que a gente utiliza para defender o direito da empresa que nós estamos representando, tá? Então, eu estou participando de uma licitação e aí eu verifico ali o edital. O edital é a carta que traz todo o passo a passo daquela licitação, o que o órgão vai comprar, né? Quais são os prazos de entrega, quais são os documentos que eu tenho que entregar. E aí eu encontro lá a exigência de um documento que é proibido, é um documento que eu não posso exigir, que o órgão não poderia exigir para fins de habilitação. Isso acontece todo dia, tá? Muita gente, tá? Muitos analistas, quando eles não conhecem a rota do comprador, o que eles fazem? Eles desistem daquela licitação e simplesmente eles não comparecem para aquela licitação. Agora, o analista master de licitação que detém, além de conhecer a sua rota, conhece a rota do comprador, ele vai saber que aquela exigência é irregular, que aquela exigência não poderia ter sido efetuada. E ele vai entrar com uma impugnação, que é uma peça muito simples, que a gente indica para o órgão, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser solicitado, e o órgão faz a correção daquele edital, republica o edital, excluindo esse equívoco, esse documento que não poderia ter sido solicitado. E a mesma coisa acontece no momento da licitação. Imagina só, a gente está ali na licitação, a licitação ela é um julgamento, tá? E nós temos ali muitos concorrentes participando com a gente. Então imagina que eu estou numa licitação e muitas vezes, isso já aconteceu comigo muitas vezes, a gente estava lá em 5, 10 licitantes, por exemplo, e eu estava lá em 8º lugar, tá? Só que os 7 licitantes que estavam na minha frente, eles eram rêmoras e eles tinham cometido erros fatais no momento que eles foram efetuar ali a montagem dos documentos, das propostas.
Só que muitas vezes o servidor público, por falta de capacitação, ele não conseguiu identificar o erro. Mas eu identifiquei o erro. E aí eu entro com o chamado recurso administrativo. O recurso nada mais é do que, olha, pregoeiro, você não viu, mas está aqui, ó. Esse licitante não apresentou o documento X, esse outro licitante estava com um erro aqui na proposta, e a gente vai identificando tudo que está errado nos nossos concorrentes, eles vão sendo eliminados da licitação, inabilitados, desclassificados, e eu consigo arrematar aquela licitação. Então, isso acontece muitas vezes. Então, o segundo principal erro que impede os licitantes de serem masters, de faturarem acima de 10 mil reais por mês como analista master tubarão, é o desconhecimento da rota do comprador. Sempre que você ouvir alguém falar, olha, eu participo de licitação, mas eu não sei fazer um recurso, eu não sei fazer uma impugnação, não sei fazer uma denúncia, eu fico perdido. Esse é um licitante que está trabalhando como uma rêmora. Ele pode até ter resultado, tá? Mas ele deixa de ganhar muitas licitações por não saber fazer essas peças que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser advogado para isso, novamente, tá? E nesse momento, então, quando você conhece a rota do comprador, é isso que vai trazer substância para você conseguir, com êxito, confeccionar poderosas impugnações, poderosos recursos e mudar o jogo em muitos casos, tá? Então, muitos casos que a gente estava lá na licitação, nós não iríamos ganhar, nós conseguimos, com o recurso administrativo, verificar os erros dos concorrentes e tirá-los do caminho. Ou até mesmo, muitas vezes, quando o próprio julgador, o próprio servidor público, ele comete um erro no julgamento da sua proposta, da sua habilitação, dos seus documentos. E aí você verifica que ele cometeu erro, em vez de você abaixar a cabeça e chorar, não. A gente vai entrar com recurso, ele tem que modificar ali a decisão dele e você arremata aquela licitação, tá? Então, primeiro, segundo erro, e agora a gente vai para o terceiro erro. E o terceiro erro que impede você de se tornar um analista master de licitações tubarão com faturamento acima de 10 mil reais por mês é o desconhecimento da rota do direito administrativo. Opa, Flávia, como assim? Você falou para mim que não precisava ser advogado. Realmente, você não precisa ser advogado. Mas antes de você se lançar no ramo de licitação, que é um ramo dentro do direito administrativo, você precisa ter buscado conhecimento básico sobre direito administrativo. É o que eu faço com os meus alunos, né? Todos os meus alunos, não importa o grau de escolaridade, não importa a formação, a gente sempre trabalha um passo inicial, que é o que eu chamo de rota traduzida do direito administrativo. Por quê? Porque é essa rota que vai fazer com que o aluno, o analista master de licitações, ele consiga identificar quando o órgão, né, qual que é, onde o órgão ele se encontra ali dentro, né, do conceito ali dos órgãos, das entidades públicas, porque a gente tem algumas divisões em direito administrativo que se aplica na licitação. Então, eu estou participando aqui de uma prefeitura. Que órgão é esse? É um órgão que integra a esfera municipal. Ah, eu estou participando aqui de uma outra licitação que vai acontecer numa sociedade de economia mista, numa empresa pública. Opa, a gente tem aqui algumas diferenças quando o comprador é uma estatal. Então, é o direito administrativo que traz para o aluno a sensibilidade dele entender onde ele está pisando. Cada licitação que ele vai participar, onde ele está pisando, que órgão é aquele, o que se aplica àquele órgão, o que não se aplica àquele órgão. E tudo isso, então, a gente vai montando um aluno analista master de licitações 100% completo. Porque uma vez que ele detém ali a rota do direito administrativo mastigado, e aqui ninguém está falando que você vai ter que fazer faculdade de direito ou ficar lendo milhares de livros, nada disso, tá? Simples, um passo a passo simples de seguir, que qualquer pessoa consegue aplicar. E aí você vai saber exatamente onde que você está pisando, o que se aplica nesse órgão, o que não se aplica, qual que é a diferença de participar de uma licitação nesse órgão que de uma licitação naquele outro órgão. Isso faz toda a diferença para você pegar um edital, para você conseguir ler um edital, para você conseguir fazer reuniões com os seus clientes, se apresentar para os seus clientes, mostrar o seu conhecimento para o seu cliente e trazer resultado, que é o mais importante. Resultado com segurança, ou seja, resultado a fim de amplificar, aumentar significativamente as chances que os seus clientes vão ter de ganhar aquelas licitações, mas com segurança. Segurança de não cometer nenhum erro que prejudique a empresa que você está ali participando ou que queime o seu filme no mercado, tá? Porque para a gente ter uma carreira de longo prazo, é importante que a gente não se lance no mercado como aventureiro. Porque uma vez que você se queima no mercado, você queima o seu filme, e dificilmente você vai conseguir estabilizar uma carreira a longo prazo. Agora, quem quer ter uma carreira a longo prazo, que é possível, completamente possível na carreira do analista master de licitações, deixar o seu legado,
colocar seus filhos para trabalhar com você, sua esposa, seu marido. Com certeza, seguindo a linha com integridade, tá? E atuando como analista master tubarão, com esse conhecimento dessas 3 rotas, a rota do analista, a rota do comprador e a rota traduzida do direito administrativo, você consegue trazer uma amplificação de resultados para os seus clientes e com total segurança, tá? Com total segurança tanto para você quanto para os clientes que você está representando. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Vou pedir para você deixar seu like aqui no vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo podcast. Um beijo da professora Flávia Viana e até o próximo.